Neste material, veremos uma introdução à teoria de semicondutores. Para tal, veremos inicialmente o modelo de Bohr e algumas características dos materiais elétricos e dos semicondutores. Nesse slide está representado o modelo atômico de Bohr, onde podemos ver que um átomo possui o seu núcleo, onde tem os nêutrons e os prótons, e os elétrons estão orbitando nas camadas. Nessa tabela abaixo, vemos as camadas possíveis e o número de elétrons máximo em cada uma delas. Os materiais elétricos podem ser classificados em materiais condutores, materiais isolantes e, entre eles, os materiais semicondutores. Materiais condutores são os materiais que facilitam o fluxo de carga elétrica. Apresentam uma condutividade alta e, como exemplo, temos o cobre, alumínio, chumbo, prata, ouro. Materiais isolantes são os que dificultam o fluxo da carga elétrica, apresentam então uma condutividade baixa e, exemplo, ar, borracha, cerâmica, vidro, mica, entre outros. E temos os materiais semicondutores que ficam no meio do caminho entre os condutores e os isolantes. Eles apresentam uma facilidade de fluxo de carga elétrica intermediário entre condutores isolantes, a condutividade é média e, como exemplo, temos o silício, o germânio, entre outros. Falaremos um pouco então sobre os materiais semicondutores. Em relação à condutividade, temos nessa figura à direita do slide, onde está representada a posição dos materiais isolantes, os materiais semicondutores aqui no meio e abaixo são os materiais condutores. Os principais representantes dos semicondutores, o silício e o germânio. Nesse slide está representada a tabela periódica, onde vemos a posição onde se encontram os semicondutores. Os materiais comumente utilizados hoje em dia são o silício e o germânio, e também o arseneto de galho, que tem algumas características interessantes. E atualmente novos materiais estão sendo utilizados, como o carbeto de silício, conhecido também pela sua sigla SiC, e o nitreto de galho, o GaN. Os principais elementos químicos utilizados estão representados na tabela periódica. Para estudar semicondutores, veremos o que são materiais intrínsecos. Intrínseco é característico próprio inerente, ou seja, as características desse material dependem somente dele próprio. Todo semicondutor em seu estado puro é chamado de intrínseco. Temos aqui abaixo representada a estrutura de um átomo de silício. No centro, em verde, está o núcleo e a seguir estão as camadas dos elétrons. Nessa figura do centro está representado novamente um átomo de silício, mas apenas com a camada de valência, ou seja, a última camada de elétrons. E na figura da direita, finalmente, está representada uma associação de átomos de silício. Temos aqui um átomo de silício, ele tem 4 ligações covalentes com outros átomos de silício. Com isso, ele fica com 8 elétrons na sua última camada, ou seja, fica uma camada completa, configurando assim uma situação estável. O silício, com essa configuração, ele possui uma estrutura cristalina. Uma fonte externa, como calor ou luz, pode levar os elétrons dessa camada de valência a adquirir energia cinética suficiente para quebrar uma dessas ligações covalentes. Com isso, o elétron sai do seu lugar normal, fica flutuando sobre os átomos e a gente tem então o que é chamado de elétron livre. E do local onde estava esse local é chamado de lacuna ou, às vezes, lacuna livre. Esse elétron livre, como ele deixou um espaço, uma lacuna, outro elétron pode ocupar aquele espaço. Com isso, nessa representação, aqui essa bolinha branca fica ocupada por um elétron e aqui onde estava esse elétron, que se deslocou, fica uma nova lacuna. Ou seja, nessa representação,
os elétrons estão se deslocando da direita para a esquerda, ou posso enxergar também que as lacunas estão se deslocando da esquerda para a direita. Aqui está então representado esse deslocamento. O elétron saiu daqui, veio para cá, um outro elétron saiu lá e ocupou aquela nova lacuna, e assim por diante. Então podemos entender que um elétron está se deslocando da direita para a esquerda. Ou uma lacuna está se deslocando da esquerda para a direita. Veremos agora o processo de dopagem. Para isso, veremos a definição de material extrínseco. Extrínseco que se encontra no exterior de algo. Ou seja, material extrínseco é um material que tem as suas características alteradas por outros materiais. As características elétricas dos semicondutores, como o silício e o germânio, elas podem ser alteradas pela adição de outros materiais. E esse processo é chamado de dopagem. Então a gente pode melhorar as características de um material semicondutor adicionando outros materiais a ele, que a gente chama de impurezas. E esse processo de adição de outros materiais é chamado de dopagem. Então, com a aplicação de impurezas, cuidadosamente feito, pode-se controlar a condutividade do material a partir de fontes elétricas, térmicas ou luminosas. A gente altera a característica de condutividade de um semicondutor inserindo impurezas a ele. Existem dois tipos de dopagem, tipo N e tipo P. Para obter um material tipo N, são utilizadas impurezas pentavalentes, que têm 5 elétrons na sua última camada, como o fósforo e o antimônio, por exemplo. Com isso, como ele tem mais elétrons do que o silício, por exemplo, na última camada, ele fica com excesso de elétrons. E o material tipo P, ele tem uma falta de elétrons ou um excesso de lacunas na última camada. Os materiais tipo P são obtidos com a utilização de impurezas trivalentes, que possuem 3 elétrons na sua última camada. Exemplo de materiais trivalentes, o boro e o índio. Nesse slide está representada novamente a tabela periódica, onde foram marcados os principais materiais pentavalentes e os materiais trivalentes. Aqui está representada a estrutura obtida com a utilização de impureza pentavalente, nesse caso do exemplo fósforo. Como ele tem 5 elétrons na última camada, 4 deles fazem as ligações covalentes com os átomos de silício, fica sobrando um elétron, que é chamado então de elétron livre. E esse material resultante é um doador de elétrons, visto que ele tem vários elétrons livres na sua composição. De forma similar, nesse slide está representada uma estrutura de um material tipo P, onde foi utilizada uma impureza trivalente, nesse caso o boro. Então, como o boro possui 3 elétrons na última camada, esses 3 elétrons foram utilizados em ligações covalentes e faltou um elétron para a última ligação covalente, com outro átomo de silício. Então a gente diz que há uma lacuna livre. E como há falta de elétrons, ou seja, tem lacunas, a gente diz que esse material é um receptor de elétrons. Então, impurezas pentavalentes acrescentam elétrons livres à estrutura, tornando essa estrutura mais negativa. Com isso, a gente tem o material tipo N, que é um doador de elétrons. Por outro lado, impurezas trivalentes acrescentam lacunas livres à estrutura, fazendo com que ela fique mais positiva. Por isso, a gente chama de material tipo P, e é um material receptor de elétrons. Temos então que o material tipo P é composto por íons receptores e lacunas livres, como representado nessa figura da esquerda. E o material tipo N, temos íons doadores e elétrons livres, como representado nessa figura da direita. No material tipo P, as lacunas livres são os portadores majoritários e os elétrons os portadores minoritários. E o contrário ocorre no material tipo N, a gente tem excesso de elétrons livres, então os elétrons livres são os portadores majoritários e as lacunas os portadores minoritários.
Veremos agora o que ocorre quando juntamos um material positivo, tipo P, com um material negativo, tipo N. Juntando-se um material tipo P com um material tipo N, é produzida uma junção PN, ou seja, o encontro de um material tipo P com um material tipo N é chamado de junção PN. O que ocorre nessa junção? Próximo à junção, os elétrons livres do material tipo N migram para o material tipo P e se combinam com aquela lacuna. Isso ocorre devido à atração elétrica entre elétron e lacuna. Com a combinação desses elétrons livres e lacunas, forma-se uma região chamada de zona ou região de depleção, onde há apenas íons negativos e íons positivos, que ficam fixos na estrutura cristalina. Nesta região, na figura aqui representada com fundo verde, então tem os íons negativos e os íons positivos, e não há elétrons livres ou lacunas livres. Como existe essa região no meio desse material, a passagem de um elétron livre até encontrar uma lacuna fica muito difícil, porque ele precisaria uma força extra para fazer essa travessia. Então, sem uma energia externa, não é possível esse elétron atravessar esta região de depleção. O tamanho da zona de depleção, ou região de depleção, entre o material tipo P e o material tipo N, depende do material intrínseco utilizado, por exemplo, silício ou germânio, e também da quantidade de impurezas, ou seja, depende da dopagem desses materiais. Este material resultante da junção de um material P e um material N, que tem uma parcela positiva, uma parcela negativa e uma parcela neutra, chamada de região de depleção, é o princípio básico dos semicondutores. Veremos agora a polarização de uma junção PN, ou seja, o que ocorre com esse material quando aplicarmos uma força externa, no caso, uma fonte de tensão externa. Primeiro veremos a polarização reversa, onde o terminal negativo dessa fonte de tensão externa será ligado ao material tipo P e o terminal positivo da fonte externa será ligado no material N. O que ocorre aqui? Temos uma polaridade positiva próximo a vários elétrons. Polaridades contrárias, ocorre a atração, então esses elétrons livres serão atraídos para o terminal positivo da fonte externa, e o mesmo acontece com as lacunas livres, que serão atraídas para o terminal negativo da fonte de tensão. Ou seja, os elétrons livres serão atraídos para a direita da figura, e as lacunas livres serão atraídas para a esquerda da figura. Tanto os elétrons livres quanto as lacunas livres ficarão mais afastados da região de depleção. Com isso, ocorre um aumento da zona de depleção. Com o aumento da zona de depleção, ficou mais difícil ainda para os elétrons livres do material N atingirem as lacunas livres do material P. Ou seja, mais difícil ainda para conduzir a corrente elétrica. Nesse slide está representada outra forma de polarização, chamada de polarização direta, onde o terminal positivo da fonte de tensão está conectado ao material P e o terminal negativo da fonte de tensão está conectado ao material N, ou seja, positivo no positivo, negativo no negativo, polarização direta. Com isso, as lacunas livres são repelidas pelo terminal positivo e os elétrons livres são repelidos pelo terminal negativo da fonte. O que ocorre com isso? Tanto elétrons livres quanto lacunas livres são repelidos das extremidades desse material
e vão para o centro, junto à zona de depressão. Como eles estão sendo forçados para o interior desse material, o que ocorre é uma redução da zona de depressão. Com essa redução da largura da zona de depressão, facilita com que os elétrons livres do material N consigam atingir uma lacuna livre do material P. E com isso acaba gerando uma corrente elétrica vindo do material N para o material P e atingindo a fonte no terminal positivo para o negativo e assim por diante. Esse sentido que eu falei é o sentido real da corrente elétrica. A gente normalmente utiliza o sentido convencional, ou seja, a gente consideraria que a corrente circula do terminal positivo da fonte, passando pelo material P, pela zona de depressão, pelo material N e chegando finalmente ao terminal negativo da fonte externa, representado nessa figura como corrente majoritária. Esse material resultante da junção PN, ele pode conduzir corrente elétrica ou não, dependendo da polaridade da tensão aplicada sobre ele, ou sobre a junção. Esse é o princípio básico do primeiro semicondutor que nós vamos analisar, que é o diodo. Esse material é baseado principalmente em 2 livros, o livro do Boylestad e o livro do Malvino, e em outros materiais já utilizados anteriormente na própria disciplina.